Olá pessoal, esse é o canal Arca de Noé e essa é a série Entendendo a Palavra de Deus. Nós estamos no capítulo 5 de 1 Coríntios e se você precisar entrar em contato conosco para tirar qualquer dúvida, o e-mail é geraçãodenoé@gmail.com. Então vamos lá. Primeira Coríntios 5, verso 1 ao 5. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem abuse da mulher do seu pai. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que tal ato praticou em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. O que Paulo está falando aqui? Vocês se recordam que eu fiz uma introdução, eu não sei se você que está me assistindo agora assistiu a introdução que eu fiz para a carta aos Coríntios, né? Antes do capítulo 1, eu fiz um vídeo que se chama Introdução, né? E esse vídeo de introdução aos Coríntios, eu mostrei o que acontecia, como era a vida dos coríntios lá na Grécia, naquele tempo. Que eles tinham uma cultura muito voltada ao sexo por causa de Afrodite, e porque as pessoas, não apenas as sacerdotisas, mas as pessoas quando iam sacrificar no templo, elas sacrificavam seus corpos, elas entregavam seus corpos em sexo ao céu aberto, né? E existiam prostitutos cultuais, né? Que faziam estavam ali à disposição para se entregarem, né? As pessoas que fossem fazer os sacrifícios, né? Vamos dizer assim. Enfim, o templo de Afrodite era isso. E existiam para mais de 1000, mais ou menos, né? Prostitutas cultuais que faziam esses rituais no templo de Afrodite. O povo de Corinto estava acostumado com todas essas coisas, com sexo livre o tempo inteiro, né? Eles estavam acostumados a ver isso, a ver e ouvir tudo sobre isso o tempo inteiro. Então, para eles isso não era algo espantoso, né? Então eles estavam trazendo. Então, quando Paulo começa a falar do início do livro da carta aos Coríntios, ele está falando de uma das coisas que ele estava dizendo: vocês estão ensinando e vocês estão se ensoberbecendo, ensinando coisas que eu não ensinei, né? Então, que nós vimos nos capítulos anteriores, do capítulo 1 ao capítulo 4, ele está se referindo à cultura da localidade. Ele está se referindo a essa cultura de sexo, de sensualidade, de toda essa coisa da cobiça dos olhos, né? A questão carnal, né? Toda essa questão carnal era muito cultuada pelos coríntios, né? Era algo sagrado para eles. E aí chega Paulo com uma pregação que é completamente diferente e dizendo que a pregação de Paulo era que tudo isso era pecado, né? Então houve realmente um choque, eu acredito, muito grande naquele povo, né? Então ele está falando justamente disso, e que ele já tinha pregado, ele já tinha avisado, né? E eles nem mesmo se entristeceram, né? Aqui diz, porque quando a gente peca, né? A gente peca e a gente sente tristeza. Puxa, eu pequei. E essa tristeza é uma tristeza para arrependimento, né?
E quem está ao redor também se entristece por ver a pessoa pecando, né? No meio cristão, no meio que nós estamos buscando a Deus, né? Se é um meio de igreja, a gente está buscando a Deus e a gente vê o pecado, a gente se entristece pelo pecado, né? Mas eles nem ao menos se entristeciam por não ter sido dentre vós tirado aquele que cometeu tal ação. Vamos lá. Como eu falei, a tristeza para arrependimento, né? O pecado deve causar essa tristeza. Se ele não está causando, tem algo errado, né? Algo errado. Então a pessoa não se converteu verdadeiramente, a pessoa não se entregou a Deus verdadeiramente, não tem o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que traz essa tristeza para arrependimento. Porquanto, ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo. Paulo falando aos Coríntios, mas na segunda carta aos Coríntios, olha o que ele diz depois, na segunda carta, quando ele vinha a segunda carta, no capítulo 7, verso 8 ao 11. Não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver aquela carta, ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo, agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Porque a tristeza segundo Deus opera para arrependimento, para a salvação, como eu estava explicando, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Então aí ele já aparece de uma maneira mais branda, dizendo, olha, eu sinto que vocês tenham que ter passado por isso, mas é melhor que eu tenha dito isso, que essa tristeza tenha vindo segundo Deus para arrependimento, para salvação, porque ninguém vai se arrepender de ser salvo. Mas a tristeza do mundo é que opera a morte, porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança. Em tudo mostrastes estar puros neste negócio. Então vamos adiante. Vamos falar sobre a festa da Páscoa. Ele vai começar a fazer analogias aqui. 1 Coríntios 5, do verso 6 ao verso 8. Tudo isso estava acontecendo durante a festa da Páscoa. E é por isso que Paulo faz essa analogia. 1 Coríntios 5, do verso 6 ao verso 8. E não faria sentido ele fazer essa analogia se esses gregos não participassem da festa da Páscoa. Se eles não conhecessem essas tradições, se eles não conhecessem essa festa, essa ordenança, não faria sentido Paulo fazer essa analogia aqui. Verso 6 ao verso 8 diz assim: Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Jactância, que a palavra jactância, em primeiro lugar, eu quero deixar claro que significa arrogância, para quem não sabe. É uma palavra muito usada na Bíblia. Um pouco de fermento levado a toda a massa, quer dizer, um pouco de pecado, você vai deixando o pecado entrar e vai levedando a massa, vai contaminando a igreja, né? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. E ele deixa claro, ele faz essa analogia que Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então ele relembra o fato de que Cristo, pelas profecias, é o nosso Cordeiro Pascal, né? E ele deixa claro aqui no verso 8, por isso, façamos a festa. Então, ele diz, vamos comemorar a Páscoa, né? E no imperativo, façamos a festa, né? Ele está ordenando que seja feita a festa, mas não com fermento velho, não de qualquer jeito, né?
não de qualquer forma, mas com os ázimos, mas com pães ázimos, como eles costumavam fazer, como os judeus costumavam fazer, como Jesus fez até o último dia, que foi quando ele subiu o Getsemane para ser morto, né? Até o último dia que ele celebrou a última Páscoa com os discípulos, subiu para o Getsemane, foi preso e durante a Páscoa ele foi morto. Por isso é dito que ele é nosso Cordeiro Pascual, e por causa do seu sacrifício, porque nós hoje não precisamos mais sacrificar cordeiros pelos nossos pecados, porque o nosso pecado agora é perdoado pelo sacrifício de Cristo na cruz, que é suficiente para isso, para perdoar os nossos pecados e nos libertar dos nossos pecados. E os ázimos da sinceridade, isso significa o quê? A sinceridade da verdade significa que eles estavam fazendo a festa da Páscoa com pães ázimos, exatamente como foi deixado em Êxodo, capítulo 12. E se segue. 2 Tessalonicenses 2, verso 15, diz assim: Então, irmãos, estáis firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Paulo estava escrevendo aos Tessalonicenses, que também era na Grécia, dizendo que eles retivessem as tradições que foram ensinadas a eles. Aqui ele não estava falando apenas de ordenança, apenas de mandamentos, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Ele estava falando de tradições. O que é tradição? Tradição no dicionário significa transferência de usos, ritos e costumes. Então, os costumes dos coríntios, que antes eram ir para o templo de Afrodite, fazer aquele sexo ao ar livre, prostitutos cultuais, todas aquelas festas foram substituídas por festas que eram as festas da Páscoa, que eram outras festas, que eu vou falar mais adiante, mas especificamente vou falar aqui sobre a festa da Páscoa. Foi substituída pela festa da Páscoa aqui nesse momento. Então, as tradições da festa da Páscoa foram trazidas para a Grécia. 2 Tessalonicenses 3, verso 6 diz: Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, ou seja, sem ordem. Todo irmão que não tem ordem na vida. E não segundo a tradição que de nós recebeu. Ou seja, ele faz de qualquer jeito, ele pega tudo que foi ensinado e faz tudo que foi dito para ele de qualquer jeito, de qualquer maneira. Eu vou fazer a festa, quer saber? Eu vou fazer com um ovo de chocolate mesmo, quer saber? Eu vou tirar os pães ázimos e a partir de agora eu vou botar um frango na mesa e vou comer um ovo de chocolate depois do almoço, Não foi isso que os apóstolos ensinaram. Eles estão deixando bem claro aqui. Então, houve uma transferência de usos, ritos e costumes do povo de Deus, Quem quiser chamar de judeu, de Israel, não. O povo de Deus para os gentios, para os gregos, para todos os outros povos. É isso que a Bíblia diz. E não apenas a Bíblia mostra determinadas coisas para nós, mas eu quero ler uma carta que foi escrita. Isso está na internet, é acesso para todas as pessoas têm acesso, e isso é verídico e está em vários livros que são vendidos até mesmo em grandes editoras, É uma carta de um bispo de Éfeso chamado Polícrates.
Ele escreveu, isso foi no século II, tá? Depois que os apóstolos morreram, depois que João morreu, o último apóstolo morreu, eles entraram no século II, né? A história dos apóstolos aconteceu no século I, né? Depois de Cristo. No século II surgiram outros bispos, outros homens de Deus e outros homens que quiseram sair daquilo que estava escrito, como nós vimos nos capítulos anteriores. Se ensoberbeceram e acharam que podiam pegar a Bíblia e usar do jeito que eles queriam. Foi escrito no século II depois de Cristo, tá? Capítulo 24, livro 5, tá? Tá na História Eclesiástica. Isso é reconhecido por todos os estudantes de teologia. Foi escrito ao Papa Vítor I, né? Então esse Papa Vítor, ele estava querendo mexer em algumas coisas que estavam sendo feitas naquela época. Vamos ver o que ele diz. Nós observamos o dia exato, sem tirar nem pôr. Ele estava falando sobre a Páscoa. Pois na Ásia, grandes luminares também caíram no sono, quer dizer, morreram, do qual devem despertar novamente no dia da volta do Senhor, quando ele virá em toda a sua glória do céu e irá procurar por todos os santos. Dentre eles estão Filipe, um dos 12 apóstolos, e que dormiu em Hierápolis, quer dizer, ele morreu em Hierápolis, suas 2 filhas virgens idosas, né? A outra filha que viveu no Espírito Santo e que agora descansa em Éfeso, e adicionalmente João, aquele que teve a revelação do Apocalipse, que foi tanto uma testemunha quanto um professor, que se deitou no peito do Senhor. Ele também caiu no sono em Éfeso, e Policarpo, que foi bispo e mártir, e Trásias, bispo e mártir de Eumênia, que dormiu em Esmirna, porque precisariam mencionar o bispo e mártir Sagares, que se deitou em Laodiceia, ou o abençoado Papírio, ou Melito, que viviam juntos no Espírito Santo. Todos eles eram bispos, eram homens de Deus, que repousaram em Sardes, esperando o episcopado do céu, quando ele se levantará dos mortos. Todos estes observavam o 14º dia da Páscoa judaica, de acordo com o Evangelho. Olha o que ele diz, de acordo com o Evangelho. Não desviando em nenhum aspecto, mas segundo a regra da fé. E eu também, Polícrates, o menos importante de todos, faço de acordo com a tradição de meus pais, alguns dos quais eu segui muito de perto, pois 7 deles foram bispos e eu sou o 8º. E meus parentes sempre observaram o dia em que as pessoas separavam o fermento. Eu, portanto, irmãos, que vivi 65 anos no Senhor e encontrei com irmãos em todo o mundo, e que já li todas as Escrituras, não me assusto fácil com palavras terríveis, pois os que são maiores que eu disseram, nós devemos obedecer a Deus ao invés dos homens. Então o que ele está dizendo? Ele não se assusta com palavras terríveis, porque havia sido emitido algo pelo Papa Vítor que proibia que seria feito ao 14º dia e que parava com essa história de separar o fermento. Por isso que ele está escrevendo isso. Eu poderia mencionar, e aí ele cita até as Escrituras, né? Quando Pedro responde, Pedro dá uma resposta em Atos, ele diz assim: nós devemos obedecer a Deus ao invés dos homens. Ele cita o que Pedro falou, apóstolo Pedro. Eu poderia mencionar bispos que estavam presentes, e eu mesmo convoquei ao seu pedido, cujos nomes eu deveria escrever e que certamente seriam uma multidão. E eles, admirando minha pequeneza, consentiram com esta carta, sabendo que eu não porto esses cabelos brancos em vão e sempre governei minha vida pelo Senhor Jesus. Quer dizer, ele está dizendo que é Jesus que manda na vida dele, né? Não são os costumes dos outros. E tem um detalhe na história que diz assim: após a carta que Polícrates enviou ao Papa Vítor I,
o Papa Vítor tentou excomungar Polícrates e outros por expressarem essa opinião. Não se sabe o paradeiro de Polícrates depois disso, né? Eu não sei, eu não encontrei nenhum escrito. Se alguém tiver e quiser me informar, eu agradeço, mas eu não encontrei nenhum outro escrito, né? Isso aí, eu só encontrei na história eclesiástica, eu só encontrei essa parte. Então vamos lá. Os gregos da igreja de Colossos também celebravam a Páscoa. Fica bem claro em Colossenses 2,16. Portanto, ninguém vos julgue, Paulo dizendo aos colossenses, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova ou dos sábados. Quer dizer, em Colossos eles seguiam tudo à risca. Tanto as leis alimentares, os dias de festa, de lua nova e os dias de sábado, eles cumpriam. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 1 ao 4. E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isto agradara aos judeus, continuou, e mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos ázimos. Quer dizer, quem escreveu Atos dos Apóstolos, né? Eles estavam fazendo tudo isso ali naquela região, eles estavam pregando para judeus e para não judeus, e se não fosse importante para eles, por que eles fariam essa definição aqui, dizendo que era o dia dos pães ázimos? E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados para que os guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Por que ele definiria o dia da Páscoa se não fosse importante, né? Quando ele escreveu? E depois dos dias dos pães ázimos, isso foi Paulo, viagem de Paulo. Navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles em Troade, onde estivemos 7 dias, né? Se não fosse importante, se eles não estivessem vivendo isso, por que tantas marcações na Bíblia dizendo, e eram os dias dos pães ázimos, e isso foi depois da ressurreição de Cristo. Vamos lá. Aí continuando aquele assunto do jovem, eu parei para falar um pouco da Páscoa, né? E do jovem que tomou a sua madrasta por mulher. Verso 9 ao verso 13 diz assim: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Nós que somos de Cristo não devemos nos associar, né? Não devemos andar com essas pessoas, não devemos ter nenhum tipo de sociedade, nenhum tipo de acordo. Verso 10, isto não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, olha só, não quer dizer com os que são do mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo, né? São tantos. Verso 11, mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais, né? É para você se afastar dessas pessoas, é o que Paulo está dizendo. É com aquele que se dizendo irmão. Então, se alguém para você se diz irmão e é alguma dessas coisas, está fazendo alguma dessas coisas, então não se contamine com ele nem ainda sente na mesa para comer. Verso 12, porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora, né? Deus julga os que estão de fora, né? Os que estão no mundo. Deus vai mandar juízo para os que estão no mundo, mas é trabalho nosso, é dever nosso julgar os que estão de dentro,
porque nós somos reis e sacerdotes de Deus, né? Reis e sacerdotes de Cristo. E ele termina dizendo: tirai, pois, dentre vós a este iníquo. Quer dizer, dentro de um ministério de Deus, dentro de um serviço de Deus, se você tem alguém cometendo alguma dessas coisas, você não deve deixar que isso continue. Se você chama a atenção dessa pessoa e essa pessoa não deixa a idolatria, não deixa de ser roubador, não deixa de ser beberrão, né? E continua fazendo, então tira dentre vocês, tirai dentre vós este iníquo, né? E aqui eu fiz um breve calendáriozinho só com um trecho de 2016, né? Para quem quer saber, a Páscoa desse ano de 2016, ela cai no dia 22 de abril, então é o 14º de Abib, conforme está descrito em Êxodo capítulo 12, e o primeiro dia é uma ceia ao crepúsculo da tarde, né? Quer dizer, no final da tarde, né? Ao entardecer, e começa nesse dia o jejum de fermento. Já não se come nada, não se toca em fermento a partir desta sexta-feira, dia 22, que vai até o dia 28, quinta-feira, né? São 7 dias. Vai até o dia 28. Ou do 14º de Abib até o 20º de Abib, né? Se completam 7 dias de jejum de fermento. Maiores detalhes eu vou dar em outro estudo, né? Eu não quero me aprofundar muito sobre como é celebrada a Páscoa na sua exatidão, né? Mas aqui eu passei algumas informações para que você não fique assim no ar. Mas o básico é esse, é o jejum de fermento de 7 dias, que vai começar no dia 22 e termina no dia 28. E há uma ceia, e nessa ceia, a partir dessa ceia, precisa 14º ao 20º, se lê Êxodo 12, se relê a passagem do povo pelo Mar Vermelho, se relê todas essas coisas, se faz essas mensagens, se agradece a Deus pela libertação, se agradece a Deus pela libertação dos pecados, né? Por todas as coisas. Mas a sua pergunta pode ser essa de repente, mas então a gente não comemora mais como a libertação do povo do Egito. A gente não faz mais isso porque Jesus morreu na cruz e agora foi substituído. Não foi substituído, porque em nenhum momento na Bíblia isso é dito que foi substituído. Não foi substituído. Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Ele apenas foi tirado o cordeiro animal, e foi Cristo perdoado. Através de Cristo temos perdoado os nossos pecados. Porém, toda a questão da celebração, todo o restante da celebração, há uma celebração muito maior em torno disso, que não nos foi ensinado, né? Não nos foi ensinado, e nós precisamos resgatar essa identidade, a identidade que nós temos em Cristo Jesus, né? Porque Jesus, ele celebrou com ervas amargas, ele celebrou com pães ázimos, ele celebrou com tudo aquilo que se deveria ser feito numa Páscoa. Então, essa é a Páscoa que eu apresentei para vocês nas datas que caem no calendário gregoriano do ano de 2016. Bom, pessoal, no próximo capítulo nós vamos ver sobre todo aquele que entrega o seu corpo a uma prostituta, né, e se torna um com ela. É muito sério,
É muito sério mesmo a questão da relação sexual. Curte aí, compartilha se você gostou e até o próximo capítulo.